الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين وبعد. Meus respeitados irmãos e minhas irmãs, todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala e bênçãos vão para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e sua família, assim como seus companheiros que o ajudaram na transmissão deste nosso dino Islã. Não há dúvida que todos nós temos conhecimento e acompanhamos com muita dor e com muita tristeza aquilo que são os últimos acontecimentos, ou seja, aquilo que marca a atualidade nacional ou internacional. Estamos a falar dos acontecimentos, no entanto, que estão a abalar no mundo islâmico. Estamos a falar, no entanto, dos acontecimentos que estão a abalar de forma específica aos nossos irmãos muçulmanos da Palestina. Então, neste sentido, gostaríamos hoje, nos minutos que nos são reservados, para podermos, no entanto, trazermos uma contribuição, para podermos entender o que é o conflito palestino, qual deve ser a nossa posição, nós como muçulmanos, que, no entanto, não estamos por perto para podermos apoiar. Daí que hoje estamos a trazer um tema que estamos a titular de A Palestina, um patrimônio de todos os muçulmanos. Repito que nosso tema é A Palestina, um patrimônio de todo muçulmano. Neste nosso tema, eu vou trazer três elementos, eu vou trazer três assuntos. O primeiro assunto que eu vou trazer uma contextualização para podermos perceber o conflito, para nós podermos perceber, vou trazer um enquadramento histórico, que é para nós vivermos a história, conhecermos o que é Palestina, o que é Jerusalém. E depois, dentro da história, vamos trazer o segundo elemento, como é que começa o conflito, como é que começa esta guerra, que na verdade vamos saber que não vamos chamar de conflito, vai ter um outro nome, e este nome vai ser colonização. E o terceiro aspecto que nós vamos trazer, e que será o fim, será, no entanto, qual deve ser o papel do muçulmano. Estamos a falar de Palestina, um patrimônio islâmico, ou um patrimônio de todo muçulmano. Então, depois de rolarmos as questões históricas e rolarmos também a questão da colonização, e no fim, vamos trazer, no entanto, qual deve ser o nosso papel, nós como muçulmanos, particularmente aquele muçulmano que não está dentro daquele território, particularmente aquele muçulmano que não está por perto para poder ajudar. Meus caros irmãos, falarmos da Palestina, falarmos de Jerusalém, não deve ser algo novo ou estranho para nós. Falarmos da Palestina e falarmos de Jerusalém, não se pode entender que é um assunto político. Porque assunto Palestina a gente só ouve nas mídias, a gente só ouve quando os embaixadores, quando os ministros, quando Nações Unidas, quando a gente assiste às guerras, o conflito na televisão, e termina por aí. Nunca o muçulmano pensou que falar de Palestina como se estivesse a falar de Meca e Medina. Falarmos de Palestina é como se estivéssemos a falar de forma geral da Arábia Saudita, onde temos Meca e Medina. E dentro da Palestina nós temos Jerusalém. O que é Jerusalém? É aqui onde começa o nosso tema. Palestina é um território, mas dentro dele existe Jerusalém. A Arábia Saudita é um território, mas dentro dele existe Meca e Medina. Então, falarmos de Palestina é como se estivéssemos a falar da Arábia Saudita. Falarmos de Palestina é como se estivéssemos a falar, no entanto, de Meca e Medina. Por que isto? Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que ninguém deve sacrificar, ninguém se deve, no entanto, criar dificuldades. No entanto, ninguém é permitido
juntar dinheiro, juntar forças, planificar uma viagem, senão para 3 lugares. E esses lugares, o primeiro está Makkatul Mukarrama. Está a mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o terceiro está Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa está onde? Está em Jerusalém. Então daí que falarmos de Jerusalém ou falarmos de Palestina, estamos a falar de um lugar sagrado que é patrimônio de todo muçulmano. Mas por que é patrimônio islâmico? E por que hoje está a haver esta guerra, este conflito? De onde é que isto começou? Meus caros irmãos, a questão da Palestina é uma terra sagrada do patrimônio islâmico desde a existência da terra. A Palestina, a Jerusalém, é um patrimônio islâmico desde a existência desta terra. Lá viveram todos os muçulmanos, ou seja, lá viveu-se em paz desde aquela era. Aliás, a Palestina, que está dentro do Médio Oriente, ela se torna aquela zona importante porque é a zona que recebeu todos os profetas. Daí da importância. É a zona que recebeu todos os profetas. Aliás, até se diz, numa linguagem, digamos, social ou política, que é a região das 3 religiões celestiais ou abraâmicas. Todos os nossos profetas, se formos a ver, vêm daquela região. A Palestina, a Jerusalém, aquela que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que ninguém deve sacrificar, ninguém deve, no entanto, fazer o seu plano de viagem, guardar dinheiro, etc, etc, para poder viajar ao mundo. Esta permissão está simplesmente para 3 lugares sagrados, que é Meca, Medina e Masjidul Aqsa, que se encontra em Jerusalém, porque ele já existia muito antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É aqui, meus caros irmãos, onde nasceu Isa alaihi salatu wassalam. É aqui onde nasceu a mãe de Isa alaihi salatu wassalam. É aqui onde a Maryam, refiro nesta região, é aqui onde a Maryam recebe a boa nova que ela, no entanto, conceberia um rapaz que seria um profeta, Isa alaihi salatu wassalam. E ela, a Maryam, quando nasce Isa alaihi salatu wassalam, ou seja, quando ela esteve grávida e ficou débil, precisou de se alimentar, Allah subhanahu wa ta'ala revelou no Coran, disse: وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Move o tronco da tamareira, porque cairão tâmaras para si, para te alimentares. Isso aconteceu aonde? Aconteceu em Palestina. A nossa história, a passagem de Isra wal-Mi'raj, aconteceu aonde? Al-Isra wal-Mi'raj, que é um dos maiores acontecimentos na nossa história islâmica, ela aconteceu, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi, no entanto, levado de Meca para onde? Para Jerusalém. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Glorificado seja Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que levou o seu servo, que é Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de Meca para onde? Para Masjid al-Aqsa. Para ir aonde? Para a ascensão. Para ir ao céu. Isso aconteceu aonde? Aconteceu na Palestina, em Jerusalém. É aqui onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezou quando voltou, dirigiu o salat com todos os ambiás. Isso aconteceu aonde? Aconteceu em Palestina, em Jerusalém. Meus caros irmãos, eu não estaria a exagerar que no Coran, a história ou o Coran está mais repleta de acontecimentos que aconteceram no território de Jerusalém. Os profetas Daud, o Suleiman, Isa, Musa, etc, etc, todos eles foram, no entanto, mencionados suas passagens dentro do território Sham, que é Palestina. A questão, ou seja, a história repleta de Nabi Suleiman, do Salomão, numa passagem muito bonita,
em que a história é conhecida também no Islã, em que as formigas, elas se comunicaram dizendo que entre no vale, ou seja, entre no vosso esconderijo para que o Suleimane não vos pise. E nós sabemos muito bem que o Suleimane tinha esta capacidade de entender e comunicar-se com todas as outras criaturas em suas línguas. O Suleimane percebeu esta passagem ou esta linguagem quando formigas se comunicaram, quando disseram-se que entre no vale, ou seja, no vosso esconderijo, para que Suleimane, o profeta Suleimane, não vos pise. Essa passagem aconteceu aonde? Aconteceu em Palestina. Daí que queremos concluir neste ponto que o território da Palestina é um território islâmico emanado no Corão, assim como no Hadith. Vocês vão perceber. Estamos a falar que o Alcorão revelou-nos essas passagens há mais de 1400 italianos. Mas hoje o país que se reivindica agora, que diz que é Israel, estava onde? Ele estava onde? O Estado de Israel existia aonde? Qual era a sua delimitação? Com isso, queremos dizer neste primeiro ponto que o território da Palestina é um território, é um patrimônio islâmico emanado no Corão, assim como no Hadith, há mais de 1400 italianos. Bom, como é que este conflito começa? Este é nosso segundo ponto. O conflito, meus caros irmãos, como nós aqui aprendemos que a questão da Palestina é uma questão emanada no Corão, assim como no Hadith, porque Israel, o judeu, não existia naquela região e não tinha território nenhum. Se existia judeu, existia como, no entanto, como uma religião, mas judeu como com um território não existia. E vocês sabem muito bem o quão a Jerusalém é muito importante para nós muçulmanos e como ainda é nosso patrimônio. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando recebeu o salat, o primeiro qiblat, era onde? Era Meca? Não era Meca. Era Medina? Não era Medina. Era onde? Era em Jerusalém. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que tinha tanta vontade e tanto anseio de ele fazer o salat olhando para Meca, onde foi permitido inicialmente. Ele fazia salat e era obrigatório. Nós não iríamos olhar para quem? Onde é que está a direção de Jerusalém agora? Quem sabe? Nós não sabemos porque pensamos que Jerusalém, que a Palestina não faz parte de nós. A Jerusalém, a Palestina faz parte de nós muçulmanos, é nosso patrimônio. Devemos defender, assim como quando alguém aqui ouvir falar de Meca e Medina, que teve um atentado, que teve uma provocação, ele logo vai retaliar. Mas quando ouve falar de Jerusalém ou de Palestina, ele pensa que Palestina, no entanto, não é nosso, ou se é de muçulmanos, ele não é sagrado. Jerusalém é sagrado na base do Corão e na base do Hadith. Nós, muçulmanos, o nosso primeiro qibla foi em Jerusalém. Isso durou muitos anos. Foi quando Allah subhanahu wa ta'ala, depois de passar muito tempo, e quando ele migrou para Medina, ele recebeu este versículo que eu recitei, que nós tivemos do profeta sallallahu alaihi wasallam, que toda a sua vontade é aonde? É você fazer o salat, no entanto, olhando para Makkatul Mukarrama. Foi daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam, fazendo o salat no masjid em Medina, ele recebeu esta revelação e automaticamente tornou-se obrigatório a mudança do qibla para Meca. Meus caros irmãos, ainda como evidência de que Jerusalém, a Palestina, é um patrimônio islâmico, é um patrimônio todo muçulmano, eu vou terminar com a passagem da conquista deste território, em que foi conquistado no ano 15 de Hijra. No ano 15 de Hijra, quem governava o mundo era o nosso califa Umar bin al-Khattab.
de tanta conquista que aconteceu no mundo, Omar não precisou de ir. Simplesmente enviava os seus embaixadores, eles conquistavam, os muçulmanos entravam, tornavam um território, no entanto, islâmico, mas para a questão de Palestina, Omar bin al-Khattab foi para lá. Uma história muito linda e muito longa, não vou entrar em detalhes. Omar bin al-Khattab vai em Jerusalém, ou seja, vai em Palestina, e é recebido, numa história muito longa, como eu dizia, é recebido numa igreja. E Omar entrou na igreja. Fez as negociações com os cristãos judeus que estavam naquela altura, dentro da igreja. E quando chega o tempo de Salat, depois de Omar ser recebido dentro da igreja, lhe alertaram que já tinha chegado o tempo de Salat e ainda lhe permitiram para que ele fizesse Salat naquele local. Omar disse que não poderia fazer Salat na igreja, medo de que poderiam aparecer outros muçulmanos no futuro e achar, ou então institucionar, fazer Salat na igreja como algo normal. Omar bin Khattab não fez Salat na igreja, mas simplesmente ele pediu para que saísse, e logo ao sair da igreja da ressurreição, é uma igreja famosa, ele saiu para fora. No entanto, fizeram adhan e fez Salat, e naquele mesmo local, ao lado da igreja de ressurreição, tem uma mesquita. Logo, Palestina é um patrimônio dos muçulmanos. Ainda neste primeiro ponto, Omar bin al-Khattab, quando ele fez Salat, perguntou às pessoas que ali estavam. Para terminar, nesta passagem tão linda, ainda para provar que aquilo que o Corão falou, a sua evidência, nós ainda testemunhamos hoje. Omar bin al-Khattab, quando, após fazer o Salat, ele especificou, falou para as pessoas que queria chegar num local, e ele trouxe as características que ouviu com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E essas características foram as características de Masjid al-Aqsa, a mesquita de Jerusalém. Quais são essas características? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando saiu de Meca e foi para Jerusalém, Masjid al-Aqsa, e ascendeu para o céu, os sahabas de Meca não conheciam o Masjid al-Aqsa. Os inimigos idem. Mas quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam voltou para Meca e ele descreveu ou informou as pessoas que ele numa noite conseguiu viajar de Meca para Masjid al-Aqsa, os inimigos desmentiram. Então pediram evidências, pediram provas. Allah subhanahu wa ta'ala trouxe a imagem de Masjid al-Aqsa. O profeta começou a descrever para todos aqueles que estavam ali. Para aqueles que conheciam, acreditaram, ou notaram que na verdade ele foi para lá. Mas para aqueles que não tinham ido para lá, ficaram em dúvidas. Mas os muçulmanos acreditaram porque sabiam que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é aquele que Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Ele não fala de forma à toa ou de forma aleatória. Nesta passagem, quando Omar conquista, no entanto, a Palestina, depois dele ter feito o Salat, depois de ter feito as negociações dentro da igreja e ter saído e feito o Salat fora da igreja, ele pede para ir a um local. Mas ele não conseguia dizer que o local chama-se X ou é local X. Ele trouxe aquela descrição que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tivera feito quando ele fez aquela ascensão. E as pessoas que estavam lá disseram que é local X, e assim levaram Omar bin al-Khattab para Masjid al-Aqsa. Para dizer, meus caros irmãos, que Palestina, Jerusalém, é patrimônio de todos nós muçulmanos. A sua santidade está ao mesmo nível de Makkatul Mukarrama, de Madinatul Munawwara, e Masjid al-Aqsa está em terceiro lugar. Bom, como o conflito começa? Falamos tanto que historicamente que o Alcorão falou dessa passagem há mais de 1400 anos, assim como os hadiths falaram. Significa que há mais de 1000 italianos ou seja, os muçulmanos lá viviam em paz. O território lhes pertencia.
esta guerra começa, meus caros irmãos, em 1917, quase para o fim da Primeira Guerra Mundial. Por que isto acontece? Os judeus viviam na Europa sem território nenhum. Os judeus queriam um espaço para se firmarem como um Estado. Quer dizer, o que estamos a falar aqui parece ser político, mas sim, o Islã também não proíbe a política, desde que ela seja muito bem feita. Esta guerra começa em 1917, quando os judeus na Europa eram persona non grata. Persona non grata é um termo que se usa para qualquer aquele indivíduo que, no entanto, não agradece os favores. Os judeus na Europa eram pessoas, no entanto, não bem vistas. Eram pessoas que cometiam atrocidade, particularmente econômica. E vocês se recordarem, o Hitler prometeu matar todos os judeus e não queria deixar nenhum judeu na face da terra. E repito, que o Hitler, ele na altura fez um favor para os muçulmanos e os muçulmanos não reconheceram isso. O judeu prometeu não deixar nenhum judeu na face da terra, particularmente na Europa. Então, os judeus foram, no entanto, tão massacrados, foram, no entanto, tão torturados, até que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Inglaterra, Balfour, chamado Balfour, ele deu uma promessa aos judeus, no apoio e no acordo que eles tinham. Ele disse, depois da Guerra Mundial, no entanto, nós vamos vos conceder um Estado, vamos vos conceder um espaço. E esse espaço, meus caros irmãos, foi procurado no mundo e acharam a parte, no entanto, da Palestina, como uma parte que podiam ficar os judeus. Isso aconteceu. Um simples indivíduo da Inglaterra, da Grã-Bretanha, assinou um documento em 1917, chamada a Carta de Balfour, porque o ministro do Negócio Estrangeiro chamava-se de Balfour. Deu a promessa que aquela terra vocês podem ir residir. Isso em 1917, assim começaram os judeus que estavam a residir na Europa, a irem para onde? A irem, no entanto, para aquele espaço da Palestina. Isto começou, no entanto, a viverem naquela zona desértica, a colocarem seus acampamentos, a fazerem suas casas. E esta ação foi, no entanto, confirmada com as Nações Unidas em 1948. Mas até aí está tudo bem. As Nações Unidas, na base do decreto 181 de 1948, eles, no entanto, dividiram ou concederam espaço aos judeus e também deixaram espaço para os palestinos. Até aí não havia problema. Isso foi acontecendo de 1948, meus caros irmãos, os judeus tentam invadir o espaço, no entanto, além daquele espaço que lhes foram atribuir, tentam invadir o espaço dos palestinos. Mas qual é o objetivo disto? O objetivo é um. Bom, alguns dizem que os objetivos podem ser três. Mas eu posso concordar com esses três objetivos, mas eu alio mais o primeiro objetivo, que é mais central, que é uma questão de hegemonia religiosa. Porque na Palestina, no território em que eles estão a lutar, lutam, no entanto, para levar onde está o local onde está a mesquita de Jerusalém, que é a faixa de Gaza. Esse aqui é o maior problema. O segundo problema, ou seja, o motivo, é, no entanto, eles expandirem, levarem todo o território. Então, nós, na base da história, que o Alcorão e o Hadith nos revela, a Palestina é um patrimônio de todos os muçulmanos, mas os muçulmanos foram invadidos em 1917 e declarou-se aquele espaço que foi lhe concedido como espaço deles pelas Nações Unidas em 1948. Mas, pelo egoísmo e pujança econômica, política e de forças armadas, eles hoje querem devastar todo o muçulmano que está naquele território. Esta guerra que está a acontecer hoje.
Eu queria, no entanto, trazer o resumo ou a história de Palestina ser o nosso patrimônio e como é que ele foi invadido, para, em terceiro lugar e último, eu trazer os conselhos que eu quero aqui deixar para mim e deixar para vós. Palestina é um território islâmico. Palestina, vivem lá maior parte muçulmanos. Lá também tem judeus. Também existem judeus palestinos que nasceram na Palestina. Existem também cristãos. Nós falamos aqui da Igreja de Ressurreição, assim como outras igrejas. Mas a maior parte que está na Palestina são muçulmanos. Primeiro são pessoas. Segundo são muçulmanos. Aqui nós temos um dever patriótico islâmico. Eu não queria chegar no terceiro ponto sem, no entanto, ter falado daqueles 2 pontos historicamente, que era para chegarmos no terceiro ponto. Que nós precisamos de ajudar os nossos irmãos muçulmanos da Palestina que estão sendo oprimidos dia a dia, que estão sendo degolados, que estão sendo mortos dia após dia. Quer dizer, em menos de 19 dias deste conflito, aliás, eu dizia que nós vamos evitar chamar isso de conflito. O conflito seríamos embelezar o nome. Isto é uma colônia. Conflito é, no entanto, moçambicano entre moçambicano, eles lutarem ter um conflito. Mas um país, quando está a invadir outro, ou quando não aceita outro país, isso chama-se colonização. Então, esta colônia está, no entanto, oprimindo os nossos irmãos muçulmanos. Estão morrendo. Em menos de 20 dias, meus caros irmãos, já tinham morrido aproximadamente 6.000 pessoas. Em menos de 19 dias, foram degolados, foram oprimidos, foram matados em Palestina aproximadamente 6.000 pessoas, dentre elas crianças, mulheres, idosos e todos eles quase civis. Então, qual deve ser o nosso papel, nós como muçulmanos, para defendermos um patrimônio que é nosso, de nós muçulmanos? Simplesmente é ajudando aos nossos irmãos. De que forma? Eu não vejo nenhuma pessoa aqui com força de ir lutar. E também não precisamos, porque nós não temos capacidade. Este também foi um erro que os nossos irmãos palestinos, na base, do grupo Hamas, do movimento Hamas, que provocou aqueles ataques a Israel, também houve uma questão política. Há quem diz que o Hamas, no entanto, foi fabricado ou foi incutido para fazer aquela ação que era para legitimar a retaliação dos israelitas ou do Ocidente. Também tem o seu enquadramento. Mas o muçulmano não pode provocar outro, seja muçulmano ou não muçulmano, sem capacidade. Em nenhuma batalha que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi, que ele iniciou, ele foi provocado. Ele preparou a batalha, ele preparou os militares, ele preparou o seu exército. E você, como muçulmano, não tem essa capacidade. Por que vai provocar? Então, nós, como muçulmanos, deveria sim ser o nosso primeiro passo irmos lutar, mas não temos capacidade. Nós somos, no entanto, recomendados primeiro em nos prepararmos fisicamente quando formos à guerra. Será que a Palestina, o Hamas, tinha essa capacidade? Não tinha. Razão pela qual estão a devastar o povo, estão a oprimir o povo, estão a morrer pessoas. Então, nós, como muçulmanos, que não temos esta capacidade de retaliar militarmente, o nosso primeiro passo é fazermos doar para os nossos irmãos muçulmanos. O melhor armamento que nós temos como muçulmano é fazermos o doar para outros muçulmanos. Mas não só isso. Eu sei e reconheço que todos nós que estamos aqui nesta mesquita e todos nós muçulmanos que estamos em Moçambique temos a capacidade de contribuirmos para salvarmos vidas naquele país. De que forma? Cada um tirando um seu metical. Não precisa que este metical seja tirado com os empresários. Cada um que come pão em casa, pão custa 12 meticais e ele compra 4. Faça a intenção de comprar 3 pães. O 12 meticais vezes 30 dias não é dinheiro? É. Allah subhanahu wa ta'ala disse:
no Surat Al-Ma'un, quando ele fala daquelas pessoas, no entanto, que não alimentam, que vão sofrer no dia de Qiyamah. Por quê? Porque eles não alimentam os órfãos. E na Palestina temos tantos órfãos. Allah subhanahu wa ta'ala disse wail, ou seja, adverte aquelas pessoas que abandonam os órfãos, tendo condições de dar abrigo, de ajudar para uma alimentação digna, e não faz. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: aquela pessoa que aliviar uma dor de um muçulmano, dor aqui estamos a falar de uma necessidade, de um abrigo, Allah subhanahu wa ta'ala irá, no entanto, aliviar a sua dor. E aquela pessoa que, no entanto, for o motivo de facilitar a vida do outrem, Allah subhanahu wa ta'ala também irá facilitar a vida dele. E para terminar, Allah subhanahu wa ta'ala disse: aquela pessoa que reaviver ou for motivo de dar vida a um ser humano, é como ele se tivesse dado vida a toda a nação. Meus caros irmãos, somos todos nós convidados a fazermos parte, no entanto, de ajudarmos todo o nosso irmão muçulmano, mas neste momento a nossa ajuda deve ser particularmente virada para os nossos irmãos palestinos que estão a sofrer. Termino com essas palavras, com a perspectiva, inshallah, de trazer este tema, assim como outros, nas próximas oportunidades. Wa ufawwidu amri ila Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.